da obra, eu acho que é importante a gente começar falando um pouquinho sobre a autora. Quem é Chimamanda Ngozi Adichie? Ela nasceu em 15 de setembro de 1977 e é uma feminista e escritora nigeriana. Atualmente, ela é reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras anglófonas de sucesso e é responsável por atrair toda uma nova geração de leitores para a literatura africana. A Chimamanda ela é originária de Enugu, na Nigéria, e é a quinta de 6 filhos de uma família Igbo, que é um dos maiores grupos étnicos africanos. Enquanto a cidade natal e ancestral da família dela é em Aba, no estado de Anambra, a Chimamanda cresceu na cidade universitária de Nsukka, na casa que era anteriormente ocupada por um escritor nigeriano, o Chinua Achebe. O pai da Chimamanda, o James Nwoye Adichie, ele trabalhava na Universidade da Nigéria e ele foi o primeiro professor de estatística da Nigéria. Ele se tornou mais tarde vice-diretor dessa mesma universidade. E a mãe da Chimamanda, Grace Feyoma, foi a primeira administradora do sexo feminino nessa mesma instituição. A Chimamanda, ela concluiu o ensino médio na escola dessa mesma universidade que os pais dela trabalhavam. E já nessa época ela recebeu diversos prêmios acadêmicos por feitos na escola. Depois ela passou a estudar, e eu achei muito inusual isso, medicina e farmácia na Universidade da Nigéria por 1 ano e meio. Só que durante esse período ela atuou como editora do jornal local, de uma revista local de medicina, e acabou que aos 19 anos ela partiu para os Estados Unidos, ganhou uma bolsa para estudar comunicação na Drexel University, na Filadélfia. Ela ficou lá por 2 anos, só que acabou se mudando para ficar com a irmã dela e se formou com maior das honras em comunicação e ciências políticas pela Eastern Connecticut University, onde ela também escreveu artigos para o jornal universitário. Pode passar, Nicole. Bom, continuando sobre a trajetória dela pessoal, em 2003 ela completou o mestrado dela de escrita e redação na Universidade de Johns Hopkins. Em 2008, e aqui começa a grande listagem de prêmios dela, ela recebeu um certificado, ela recebeu uma bolsa na Universidade de Princeton durante o ano acadêmico de 2005 e 2006. Ela também recebeu o certificado como mestre em artes e estudos africanos pela Universidade de Yale. Em 2008, ela foi premiada com uma MacArthur Fellowship e ela também foi premiada com uma bolsa em 2011 e 2012 pelo Instituto de Radcliffe de Estudos Avançados da Universidade de Harvard. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que os pais dela trabalhavam na Universidade da Nigéria. Anos depois, ela se tornou a primeira mulher chefe de administração da Universidade da Nigéria. Em 2016, ela foi conferida a ela uma certificação com honras como doutora em humanidades pela Universidade também de Johns Hopkins. Em 2017, ela recebeu esse mesmo tipo de certificação das universidades de Haverford College e de Edimburgo. Em 2018, a mesma certificação, só que pela Universidade de Amherst. Eu acho que é assim que se fala. Atualmente, a Chimamanda ela divide o seu tempo entre a Nigéria, onde ela ministra regularmente oficinas de redação, de escrita, e os Estados Unidos. Ela é casada com um médico que atua a profissão nos Estados Unidos e tem uma filha. Pode passar, Licô. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, antes de entrar na obra, sobre a carreira dela como escritora, que eu acho que é muito importante para a gente saber como chegamos aqui, como chegamos e ensejamos todos ser feministas. O trabalho da Chimamanda, como está no slide, já foi traduzido para mais de 30 idiomas e apareceu em diversas publicações. Aos 21 anos, que é a minha idade, ela já havia publicado uma coletânea de poesias chamada Decisions, em 97, e uma peça, For the Love of Biafra, em 98. Decisions, esse primeiro livro que eu mencionei, ele já abordava temas como a política, religião, amor, que são assuntos que estão no cerne da obra dos seus escritos, perdão, são assuntos que estão na cerne dos seus escritos posteriores. Antes dela publicar o primeiro romance dela, Hibisco Roxo, de 2003, ela já havia também recebido diversos prêmios pelas suas histórias e contos, mas com ele ela recebeu grande aclamação da crítica. Ela ganhou o Commonwealth Writers Prize e o Houston Wright Legacy Award. E o seu segundo romance, Meio Sol Amarelo, que foi lançado 3 anos depois, em 2006,
Foi premiado com o Origin Prize de 2007 e ganhou um filme em 2014. Pode passar. Já em 2010, eu falaria mais perto, mas aí eu me toco que são 10 anos, na minha cabeça, na minha cabeça 2010 é ontem. Mas em 2010 ela entrou na lista dos 20 autores de ficção mais influentes, com menos de 40 anos. E logo depois, em 2013, ela publicou o seu quarto romance, Americana. E esse ganhou o National Book Critics Circle Awards. Olha só, consegui falar, hein? Trava-língua. Esse mesmo livro ele foi selecionado pelo The New York Times como um dos melhores livros de 2013. E não só falando da carreira dela como escritora, mas também da carreira dela como palestrante, né? Porque vocês já vão entender logo logo. A senhora Dish ela foi convidada para falar já em todo mundo. A palestra TED dela de 2009, O Perigo de uma Única História, é hoje uma das palestras mais vistas, mais assistidas de todos os tempos. E a palestra dela de 2012, We Should All Be Feminists, deu início a uma conversa mundial sobre feminismo. E acabou que foi publicada como livro que nós vamos discutir hoje, né, em 2014. Nesse livro, nessa palestra especificamente, ela compartilhou a sua experiência como uma feminista africana e a sua visão sobre a construção de gênero e sexualidade. Várias partes desse discurso foram incorporadas na música Flawless, da Beyoncé, em dezembro de 2013, e é assim que ela ganhou uma maior notoriedade entre jovens, inclusive foi assim que eu descobri ela, como um bom amante de cultura pop. Isso. Bom, agora vamos adentrar a obra, que está aí com o codinome de STF no slide, perdão a semelhança, só fui perceber depois. Bom, falando um pouco sobre Sejamos Todos Feministas. Ele é um best-seller, altamente aclamado e provocativo, e como eu disse, foi publicado em 2014 como uma forma de adaptação da palestra. Ele nos apresenta uma Chimamanda que argumenta de uma forma completamente eloquente, né, para quem leu. É um ensaio pessoal que oferece a nós, leitores, uma definição única de feminismo para o século XXI, que é enraizada na inclusão, na consciência. Ele abrange anedotas e análises próprias da autora, e ela compreende, mesmo que de uma maneira rápida, né, porque são poucas páginas, a parte mais profunda das realidades que são frequentemente mascaradas de política sexual e de gênero. Ela explora o que significa ser uma mulher na atualidade e dá para nós como que um grito de guerra, né, para saber por que todos devemos ser feministas. Pode passar. Bom, vamos começar falando sobre o peso negativo da palavra feminista, uma das primeiras coisas que ela menciona. Como a Chimamanda bem reconhece, ainda hoje, a palavra feminista, como a própria ideia de feminismo, é limitada por estereótipos. Ah, e só uma coisa antes que eu me esqueça, o pessoal que está assistindo pela primeira vez pode se sentir à vontade para falar no chat, para discordar, para concordar, para fazer perguntas. Essa é a hora, tá bom? Bom, a palavra feminista é limitada por estereótipos, e aí ela começa contando uma história, né? Inicialmente sobre um falecido amigo dela chamado Coloma. Ela conta como ela foi chamada de feminista pela primeira vez. Ela tinha 14 anos e não sabia o que significava a palavra. E essa palavra atinge ela não como elogio, mas como uma ofensa. E por outras vezes a mesma coisa se repete. Quando ela escreve aquele primeiro romance dela, Hibisco Roxo, de 2003, que eu mencionei. Um jornalista nigeriano, ela comenta que os nigerianos têm esse costume, os nigerianos têm esse costume de dar conselhos bem intencionados. Ele chega para ela e diz, então, mas se você quer se intitular em feminista, é melhor você, sabe, fica longe disso, porque as feministas, elas são mulheres infelizes, que não conseguem arranjar um marido. Então, que ela diz que ela vai se determinar uma feminista feliz. Mais tarde, uma professora universitária nigeriana diz para Chimamanda que o feminismo não faz parte da sua cultura, que ele é anti-africano, e que se ela se considerava feminista, ela porque ela havia sido corrompida pelos livros ocidentais. E a autora até comenta que os livros ocidentais sobre feminismo entediavam ela, então essa não era uma verdade. Então, já que o feminismo era anti-africano, a Chimamanda resolve se considerar o quê? Uma feminista feliz e africana. Só que depois uma amiga vai lá e diz pra ela que, se você é feminista, então você, óbvio, você deve odiar homens. Então o que ela diz? Não, eu sou uma feminista feliz, africana, que não odeia homens, que gosta de usar batom, gosta de usar salto alto para mim mesma e não para os homens.
É óbvio. Esses relatos que ela dá e que eu repeti agora para vocês, eles são, de uma maneira irônica, eles nos servem para mostrar como a palavra feminista tem um peso completamente negativo e como a sociedade cria uma imagem pré-definida das mulheres que assim se auto-intitulam. Pode passar. De uma maneira semelhante a alguns pontos interessantes que ela menciona depois, ela argumenta como se nós repetimos alguma coisa diversas vezes, ela se torna normal, que nem aquilo, uma feminista odeia homens, blá 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 blá. Se nós vemos uma coisa com frequência, essa mesma coisa também se torna normal. Se, como num exemplo de quando ela tirou a nota mais alta para ser a monitora da classe dela, só que quem ganhou a tal função, quem foi escolhido para tal função foi um menino. Se toda vez a gente vê isso acontecendo, no momento todos nós vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só um menino pode ser escolhido para tal função. Se só homens ocupam cargos de chefia nas empresas, nós começamos a achar normal, entre muitas aspas, que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens. Isso me fez lembrar também de quando eu era criança e eu gostava muito de esportes e sempre era o último, muito foi um exagero. Eu gostava de esportes e sempre era o último a ser escolhido na minha sala. O único gayzinho da minha sala sempre era o último a ser escolhido. E depois de muitos anos, isso entrou na minha cabeça de um jeito que eu comecei a achar que eu não era bom em esportes. Era por isso que não me escolhiam, né? Eu sempre ficava sentado e fiquei sentado até me formar por causa disso. E demorou muito tempo e foi lendo e vendo essas histórias que eu percebi que, meu Deus, não, colocaram isso na minha cabeça, não é normal. Se a gente vê uma coisa com frequência, ela se torna normal. Outro ponto interessante levantado pela Chimamanda é o nosso costume errático, entender achar que uma coisa que é óbvia pra gente também é óbvia para todo mundo. Isso eu digo nós, especialmente acadêmicos, né? Como quando alguém diz pra gente que eu não entendo esses feministas, as coisas hoje não são tão diferentes, não são tão difíceis assim para as mulheres como eram no passado, né? Hoje elas têm tudo que elas querem. Uma rápida história da autora já contesta isso facilmente. Na Nigéria, em Lagos, que ela comenta, é uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes, que tem uma energia maior que Londres, um espírito empreendedor maior que Nova York. Também há jovens que trabalham como flanelinhas nas ruas, assim como aqui no Brasil. E ela conta que uma vez ela estava acompanhada de um amigo, né? E ela tira uma gorjeta da própria carteira para agradecer o flanelinha pelo seu serviço, dá para ele. E ele, o flanelinha se vira pro amigo dela, que estava do lado dela, e agradece. Muito obrigado, senhor. Mesmo tendo tirado dinheiro da própria carteira. E é nessa hora que a ficha do amigo dela cai, porque pro flanelinha, qualquer dinheiro que a autora pudesse ter, obviamente, provinha dele, do homem. Pode tratar. Tratar. Pode passar. Bom, agora a gente entra numa parte mais complicada. Porque quando a gente trata de atributos biológicos, nós sabemos que sim, que homens e mulheres cisgênero são diferentes. Nós também sabemos, mesmo assim, que existem mais mulheres do que homens no mundo. Eu fui pesquisar, né, e são dados recentes, aproximadamente 52% da população mundial é feminina. Isso sem contar também que as mulheres vivem mais, o que já faz essa porcentagem aumentar em certas idades e também faz com que a previsão dessa diferença aumente ao longo das décadas, certo? Porque as mulheres vivem mais e já são maioria. Só que mesmo assim, os cargos de poder, de prestígio, ainda hoje são ocupados pelos homens. Isso sem falar também da diferença de recepção e das expectativas de conduta para as mulheres que alcançam cargos de chefia, né, sejam elas de direita ou de esquerda, apesar da gente saber que as recepções também são diferentes para mulheres de direita e mulheres de esquerda. E nessa hora, Chimamanda bem evoca uma falecida nigeriana, ganhadora do Nobel da Paz, a Wangari Maathai, numa expressão em poucas palavras que diz: quanto mais perto do topo nós chegamos, menos mulheres encontramos. No mesmo emprego, com as mesmas qualificações, é comum nós vermos os homens ganhando mais que as mulheres. E, obviamente, se ele ganha mais, é porque ele é homem. Então, como a Chimamanda afirma, de uma forma literal, os homens governam o mundo, dominam o mundo. Isso poderia até fazer sentido, ou não, há milhares de anos atrás, né? Isso a gente viu a gente vê no Segundo Sexo uma desmistificação do uso exclusivo da força no passado, e por isso
esse sendo o único motivo dos homens dominarem, etc. A gente vê muito bem esse desenvolvimento, só que hoje o mundo funciona de uma maneira completamente diferente. A pessoa mais qualificada para liderar não é aquela fisicamente mais forte, é aquela mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais inovadora. E também sabemos que não existem hormônios para esse tipo de atributo. E apesar da gente ter evoluído muito quanto espécie, as nossas ideias de gênero, para dizer o mínimo, ainda deixam a desejar, né? Pode passar. Em Lagos, a Chimamanda relata que ela não pode ir sozinha a hotéis, né? Para você ver como as nossas ideias estão atrasadas. Não pode ir sozinha a bares, não pode ir sozinha a casas respeitáveis, restaurantes. É sempre preciso ela estar acompanhada de um homem. Ela comenta que mulheres fazem fila, né, fora desses lugares, simplesmente para esperar um homem para dar o braço e poder um desconhecido entrar com ele em um recinto. Se ela vai, por exemplo, acompanhada a um restaurante nigeriano, o garçom cumprimenta o homem que está ao lado dela e ignora ela. E é interessante ver como ela bem reconhece que eles, né, os garçons, nesse caso, eles são produto de uma sociedade onde se aprende que os homens são mais importantes que as mulheres, eles são produto disso. E que eles não fazem necessariamente por mal. Mas como ela bem diz, e eu gostei muito, né, há um abismo entre entender uma coisa racionalmente e entender a mesma coisa emocionalmente. Ela diz: toda vez que eles me ignoram, eu me sinto invisível, eu fico chateada. Eu quero dizer a eles que sou tão humana quanto um homem, e digna de ser cumprimentada. Eu sei que são detalhes, mas às vezes são os detalhes que mais me incomodam. Pode, isso. Nesse sentido, né, nesse incômodo, o autor ensina pra gente como nós devemos nos expressar, né, livre, verdadeiramente. Porque a questão de gênero, como ela está estabelecida hoje, é uma grande injustiça. Nós estamos com raiva, nós devemos ter raiva. Só que, quer dizer, e ao longo da história ela também bem nota que as mudanças positivas aconteceram por causa da raiva, né? Não só por causa da raiva, mas também por uma esperança similar da gente de que, similar à da autora, de que os seres humanos são capazes de evoluir. Só que complicado, né? Porque como nós bem sabemos, as mulheres não devem expressar raiva, porque a raiva ameaça. Se uma mulher do mesmo jeito que, ou até melhor, né, que age tomando as mesmas atitudes que o homem tomaria, por exemplo, no local de trabalho, o rigor, a dureza dela é considerado como agressivo, como difícil. É esperado que a mulher sempre traga um toque feminino para o ambiente que ela ocupa, seja lá o que isso significa. E nele as mesmas atitudes que levariam um homem a receber elogios não são as mesmas atitudes para ela. É engraçado nessa parte que a Chimamanda até comenta sobre as amigas estadunidenses dela, e eu acho que isso não é exclusivo também, obviamente, dos Estados Unidos, né? Que impressiona para ela o quanto as mulheres investem em ser queridas, em ser benquistas, e são criadas acreditando que isso é muito importante. E obviamente que ser benquista e ser querida não inclui demonstrar raiva, não inclui ser agressiva, dura, muito menos discordar, seja de um homem ou seja de uma mulher, né? Pelos exemplos que ela dá. E se por um lado a gente perde muito tempo ensinando coisas como essa para as meninas, a gente, por outro lado, perdoa, elogia os meninos pelas suas mesmas razões. Pode passar. Ela diz: a questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. E é importante que nós começamos a planejar e sonhar um mundo diferente, um mundo mais justo, um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmos. E é assim que nós devemos começar. Precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. E a gente não precisa ir muito a fundo para descobrir um modo como nós, como a sociedade, melhor dizendo, cria os nossos filhos é nocivo. A Chimamanda bem diz que a nossa definição de masculinidade é estreita, que a gente abafa completamente a humanidade que existe, nós, homens, meninos, nos enclausura em uma jaula pequena, resistente, e nós somos sempre ensinados que nós não podemos ter medo, nós não podemos ser fracos, nos mostrar vulneráveis, nós precisamos esconder quem nós realmente somos, porque nós temos que ser como muitos da sociedade brasileira dizem, machos, durões, homens de verdade, né? E nesse mesmo sentido também nós somos pressionados o quê? A provar sempre a nossa masculinidade. Por exemplo,
por bens materiais, nós devemos sempre pagar a conta. E aí é óbvio, faço um adendo aqui, porque por uma questão histórica, sim, é o homem quem geralmente tem mais dinheiro. Mas o pior, a Chimamanda diz, é que quando nós, sociedade, pressionamos os homens a agir como durões, como machos, nós nos deixamos com um ego muito frágil. A masculinidade frágil entra aqui. Pode passar, Miriam. Nesse sentido, ela diz: quanto mais duro um homem acha que deve ser, mais fraco será seu ego. E criamos meninas de uma maneira bastante perniciosa, porque as ensinamos a cuidar do ego frágil do sexo masculino. Ensinamos as meninas a se encolher, a se diminuir, dizendo-lhes: você pode ter ambição, mas não muito. Você deve almejar o sucesso, mas não muito. Senão você ameaça o homem. Se você é provedora da família, finja que não é, sobretudo em público. Senão você estará emasculando o homem. Ela se pergunta por que não questionar essa premissa, né? Por que que o sucesso da mulher ameaça o homem? Bastaria nós descartarmos a palavra. E ela diz, não tem outra palavra em inglês que eu desgoste tanto, emasculação, né? Uma mulher, ela deve sempre se preocupar se o homem se intimida com ela. Espera que ela se almeje casar, que ela faça suas escolhas levando em conta, né, ter filhos, enfim, que essa é a coisa mais importante do mundo. E nós sabemos que sim, o casamento, ele pode ser bom, pode ser uma fonte de amor e de apoio e de felicidade. Mas por que que nós também não ensinamos os meninos a aspirar a essa mesma coisa? No casamento, a Shimamanda relata, as mulheres se diminuem. Eu não sei se isso é tão comum no Brasil, né? De usar a aliança minimamente em espaços públicos para ser respeitada pelos colegas, né? As mulheres são pressionadas pelos colegas, pelos amigos, pela família, até mesmo pelo trabalho, né? A fazer péssimas escolhas pessoais. Isso sem contar também que na nossa sociedade, uma mulher de uma certa idade que não casou é uma fracassada. Enquanto um homem da mesma idade, se ele tá solteiro, é porque ele não escolheu a mulher certa ainda, ele é assim mesmo, mulherengo, né? Pode passar, amiga. E obviamente ela diz: falar é fácil, eu sei. As mulheres só precisam aprender a dizer não a tudo isso. Só que, né, como ela disse na parte das estadunidenses e de nós, a realidade, porém, é mais difícil, é mais complexa. Nós somos seres sociais, afinal de contas. Internalizamos as ideias através da socialização. Até mesmo a linguagem que nós empregamos dentro do casamento é reveladora. Frequentemente é uma linguagem de posse, não de parceria. Nós pensamos na palavra respeito como um sentimento que a mulher deve ao homem, mas nunca ao inverso. Tanto o homem quanto a mulher dizem: eu fiz isso porque eu queria a paz do meu casamento. Mas quando os homens dizem isso, e ela bem nota, né? Em geral eles se referem a algo que eles não deveriam fazer. É como se eles se justificassem para os amigos e no fim das contas isso serve para comprovar a sua masculinidade. Ah, minha mulher disse que eu não posso sair todas as noites, então daqui para frente, para ter paz no meu casamento, eu só vou sair nos finais de semana. Como sou um grande herói. Só que quando as mulheres dizem isso, que elas tomaram determinada atitude para ter paz no casamento, em geral porque elas desistiram de um emprego, de um passo na carreira, de um sonho. É nos ensinado que nos relacionamentos uma mulher ela sempre deve abrir mão das coisas. As meninas são criadas para enxergar as outras meninas como rivais, e a Chimamanda até diz que não em questões como emprego ou realizações, que até poderia ser alguma coisa boa, mas rivais da atenção masculina. Os meninos eles podem agir como seres sexuais, ter diversas namoradas, e ao mesmo tempo é esperado que a menina escolha o homem perfeito para casar e casar virgem ainda. Pode passar. E é engraçado que assim como nós brasileiros, engraçado não, né? Trágico. Assim como nós brasileiros, os nigerianos eles foram criados para achar que as mulheres são inerentemente culpadas, né? E a Adichie diz isso comentando sobre casos de estupro coletivo, né? Isso eu não preciso entrar em detalhes porque infelizmente a gente conhece essa realidade no Brasil. As mulheres crescem esperando tão pouco dos homens, que a ideia de vê-los, né, como criaturas selvagens, agressivas, sem autocontrole, é de uma certa forma aceitável.
E as meninas também são ensinadas a sentir vergonha dos seus atos, da sua condição feminina, né? Isso sem contar nós, homens e meninos afeminados, que também temos que ter vergonha da nossa feminilidade. Só que as mulheres já nascem culpadas. Elas crescem e se transformam em mulheres que não podem externar seus desejos, suas vontades, o que realmente pensam, e acabam fazendo do fingimento uma arte, né? Isso eu vou comentar depois. O problema da questão de gênero, a Adichie fala, é que ela prescreve como nós devemos ser. E aí se cria o peso das expectativas de gênero, em vez de nós sermos reconhecidos como realmente somos. E como eu já disse, em termos biológicos, sim, meninos e meninas cisgêneros são diferentes. Só que a socialização exagera essas diferenças, o que implica na autorrealização de cada um de nós. E, sim, houveram mudanças importantes na política, na lei, mas para a autora e para nós o que realmente importa é a nossa postura, é a nossa mentalidade. Ela se pergunta, se nós criássemos nossas crianças ressaltando seus talentos e não o seu gênero, e se nós focássemos nos seus interesses sem considerar o gênero? E nesse sentido, nós devemos também nos desconstruir diariamente, o que não é uma tarefa fácil, né? Porque desaprender as lições que nós internalizamos durante toda a nossa formação como seres humanos não é fácil. Só que não cabe somente às mulheres cozinhar e cuidar da casa. Esses atos são tão necessários ao homem quanto à mulher. E a participação do homem nessas esferas também não deve ser encarada agradecidamente como uma ajuda, porque não é uma ajuda. Você não está ajudando a sua mulher. É um dever prático. Só que mesmo assim é normal, sim, é normal que nós nos sintamos vulneráveis com as expectativas de gênero. Por exemplo, quando se trata da aparência, nosso paradigma é completamente masculino. E como brasileiros, nós sabemos que não é nem um pouco fácil conversar sobre gênero, né? Com quem quer que seja, a pessoa seja a pessoa mais culta do mundo. As pessoas se sentem desconfortáveis, as pessoas se sentem irritadas em falar sobre gênero. Tanto homens quanto mulheres, eles não gostam de falar sobre o assunto, eles contornam rapidamente esse problema, né? Porque mudar o status quo é sempre penoso, a gente sabe disso. Pode passar. Ela fala: algumas pessoas me perguntam, tá, mas por que usar a palavra feminista? Por que não dizer que você acredita nos direitos humanos ou algo parecido? Porque seria desonesto. O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral. Só que escolher uma expressão tão vaga quanto direitos humanos é negar a especificidade e particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo dos séculos. Seria negar que a questão de gênero tem como alvo, sim, as mulheres. Que o problema não é o ser humano, mas especificamente um ser humano do sexo feminino. Por séculos, os seres humanos eram divididos em dois grupos, um dos quais excluía e oprimia o outro. É no mínimo justo que a solução para esse problema esteja no reconhecimento desse fato, né? Dessa exclusão de séculos. Pode passar. Esse outro, né? Essa ideia da Simone, inclusive, me lembrou, né? E a Chimamanda bem repara que os homens, né, talvez pela insegurança, se sentem ameaçados pela ideia do feminismo. Eles têm sua autoestima diminuída em ambientes que eles não estão, que nós não estamos, né, naturalmente dominando. Outros homens enfrentam a palavra feminismo dizendo algo como, tudo bem, isso é interessante, mas não é meu modo de pensar, né? Aliás, eu sequer penso na questão de gênero. E realmente, talvez esses homens não notem que ela existe mesmo. E isso, essa parte, se não notar, é parte do problema. Muitos dizem que sim, como eu já disse, as coisas eram ruins no passado, mas que agora tá tudo bem, né? Muitos não fazem nada. Ou outros sequer se manifestam para mudar a situação, até mesmo naquelas pequenas situações, como isso que eu disse das tarefas domésticas. Isso faz parte do problema. Ela diz: algumas pessoas dirão, bem, os homens, coitados, eles também sofrem. E sofrem até hoje. Mas não é disso que nós estamos falando. Gênero e classe são coisas distintas. Um homem pobre, ponto polêmico, ainda tem os privilégios de ser homem, mesmo que ele não tenha o privilégio da riqueza. Uma vez
estava falando sobre a questão de gênero e um homem me perguntou por que eu me via como uma mulher e não como um ser humano. É o tipo de pergunta que funciona para silenciar a experiência específica de certa pessoa. Lógico que sou um ser humano, mas há questões particulares que acontecem comigo no mundo porque sou mulher. Pode passar. Outras pessoas dirão, né? Ora, as mulheres é quem tem o verdadeiro poder. Isso é muito comum de se escutar. O poder da cintura para baixo. Não só na Nigéria, no Brasil, né? Mas ela diz, na Nigéria é assim que nos expressamos para dizer que a mulher usa a sexualidade para conseguir o que quer do homem. Mas o poder da cintura para baixo não é poder nenhum. Porque a mulher que tem tal poder, na verdade, não é poderosa. Ela só tem uma boa ferramenta para explorar o poder de outra pessoa. Só que o que acontece quando o homem está mal-humorado? Ou doente, ou temporariamente impotente? Pode passar. E aí voltamos, né? Culpe na biologia, culpe na cultura. Algumas pessoas se usam ainda hoje de argumentos rasos para dizer o porquê da mulher ainda ser subordinada ao homem. Mas nós temos conhecimento, principalmente nós, acadêmicos, estudiosos. A cultura está sempre em transformação. E ela funciona, a Lish bem afirma, para preservar e dar continuidade para um povo. Né? Não é a cultura que faz as pessoas que fazem a cultura. E se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, nós temos que mudá-la. A cultura, não as mulheres. Mesmo que alguém de vocês que estão assistindo aí a gente hoje, né, alguém que você conheça, não conheça a palavra feminista, não quer dizer que essa pessoa não seja um feminista ou uma feminista. Quando nós olhamos no dicionário, e a Chimamanda diz, feminista é alguém que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. E ao ver da autora, feminista é um homem ou uma mulher, ou nenhum dos dois, que se diz, sim, existe um problema de gênero ainda hoje. E nós temos que resolvê-lo, nós temos que melhorar. Todos nós, homens, mulheres e nenhum dos dois, devemos melhorar. E é isso, pessoal. Aí a Licou mostra para vocês as referências que eu usei para essa apresentação, uma leve divulgação do nosso Instagram. E se sintam abertos, espero que tenham gostado, espero que queiram falar alguma coisa. Quem quiser abrir o microfone, abrir a câmera para conversar com a gente.